Boa noite, amada igreja. Pai do Senhor Jesus Cristo, amém? Realmente, estar aqui nesse momento realmente é com grande temor e tremor. Vontade realmente de descer as escadas e ficar lá na sala de oração. Eu acho que qualquer servo de Deus tem a oportunidade de ser um canal dele para levar a palavra aos corações. Primeiro, tem que se sentir na base do quem sou eu e se colocar realmente debaixo das mãos poderosas do Senhor. Como a palavra de Deus diz: humilhai-vos e sujeitai-vos à mão do Senhor. Nós vamos falar em oração. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem a sua experiência com Deus através da oração. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em primeira carta aos Tessalônicos, ou Tessalonicenses 5, 17 a 19. Quero pedir desculpa aos irmãos, eu não estou com a Bíblia aqui, porque para quem ainda não sabe, eu tenho alguns espinhos na carne, e um deles é a minha visão, e a córnea transplantada entrou em falência, e eu vou ter que refazer o processo. Já estou em contato com São Paulo para fazer por lá. A córnea está em falência. Então eu estou voltando a ter dificuldade para enxergar. E eu enxergo melhor aqui na tela do celular, que eu boto a tela preta, então eu consigo enxergar melhor. 1 Tessalonicenses 5. Aqui eu botei 17 a 19, mas o certo é de 16 a 19. Diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. E o 19, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Amém? Podeis assentar? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, eis-me aqui. Eis aqui a tua serva. Me coloco mais uma vez sob os teus cuidados. Me coloco mais uma vez sobre a tua orientação. E falo contigo nesta hora. Fala comigo. Fala que a tua serva te escuta. É a oração que eu te faço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados, nesses 19 anos, eu acredito que Deus tenha permitido que essas irmãs que estão à frente desse ministério e todas aquelas pessoas que adentraram aquela sala tenham tido uma experiência com Ele. E essa experiência não pode ser resumida apenas às orações que foram atendidas da forma, obrigada, irmã, da forma em que nosso coração desejava. Nem sempre vai ser do jeito que nós queremos, do jeito que nós idealizamos e da maneira como nós pensamos. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus. Às vezes um filho pede algo a nós e nós, como somos seus pais, sabemos o que é melhor. Eu digo, não, agora não é o melhor momento. Mas como é difícil nós
recebermos um não da parte de Deus, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas a oração, ela é reconhecida pela ciência. Segundo os pesquisadores da Universidade de Georgetown, essa universidade fica nos Estados Unidos, em Washington. Eles pesquisaram por 5 anos e eles chegaram à conclusão de que aquele que ora e canta louvores fortalece o lobo frontal do cérebro, parte responsável pela ativação do sistema imunológico, aumentando em 25% a resposta imunológica dessa pessoa. E esses 25% em relação aos descrentes. Então, quando você fecha a porta do seu quarto e ora, quando nós realizamos esse processo, nós estamos também fortalecendo a nossa imunidade. Mas o que é a oração, afinal de contas, né? Assim que eu comecei a minha caminhada cristã, eu me lembro que na escola bíblica dominical, o professor sempre falava: vamos iniciar a nossa escola bíblica, porque a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Então, se você quer começar, qualquer coisa que você venha começar na sua vida, ore sempre. Ore sempre. E a oração é uma comunicação que nós estabelecemos com Deus. Porque o que é a comunicação? A comunicação, ela tem o emissor, a mensagem e o receptor. Ou seja, o emissor é aquele que está emitindo, que está falando. A mensagem é o conteúdo daquela fala e o receptor é aquele que recebe. Deus é aquele que recebe. Mas muitas vezes, e nós vivemos uma sociedade em que as pessoas têm pressa. Você pega lá no WhatsApp e tem lá, você avança lá, bota lá velocidade. Você, acho que não sei se é 2 ou 3 avanços que você pode. Não sei se são 2 ou 3, não sei. Estou dizendo isso porque, apesar de eu usar muito o WhatsApp, eu não gosto de fazer isso. Então, se você mandar um áudio para mim de 5 minutos, eu vou ouvir os 5 minutos. Mas eu convivo com uma pessoa que ela avança. Outro dia a pessoa até riu lá na sala porque eu falei assim: gente, isso é a língua dos anjos. Precisa de alguém para poder traduzir. Eu não consegui entender o que ela quis dizer, porque ela avançou o máximo que ela pôde. E uma comunicação bem feita é aquela comunicação em que você fala e você dá a oportunidade para que o receptor possa devolver o que ele entendeu daquela mensagem. E se eu não dou esse tempo, o que fica claro é que eu apenas comuniquei. A decisão já está tomada. Então é preciso que, quando nós oramos ao Senhor, que tenhamos a visão de esperar a sua resposta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muitas experiências de não ter esperado Deus, de ter tentado resolver a minha maneira, como meus olhos dizem: olha, é melhor você agir desta forma. E algumas coisas eu estou passando por elas até a presente data. Mas Deus é tão bom, que mesmo eu tendo apenas comunicado a Ele, eu sinto Ele comigo, atravessando o processo. O pastor Cláudio Santana sempre fala aqui que nós temos que ser ensináveis. E na escola de Deus não tem férias, não tem recesso. É
todo o processo. Confesso a vocês que quando eu tive conhecimento do problema que o Jorge tinha, teve um dia que eu falei para Deus assim: Deus, que vontade de dormir e só acordar quando tudo isso acabar. Mas que graça teria se eu tivesse dormido e acordado com tudo resolvido? Que graça teria se eu não tivesse falado com Deus e sentido da parte dele um consolo? E para falar com Deus e para estar junto dele, precisamos superar a nossa ansiedade. É lá em 1 de Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu estava conversando com a psicóloga que me acompanha. Eu vou explicar lá na frente como é que eu voltei para esse processo. E ela falou assim: a maioria dos meus pacientes são da sua crença. E aí eu pergunto, como nós, enquanto servos de Deus, não estamos sabendo lançar a nossa ansiedade? Quantos de nós estamos sabendo lançar aquilo que nos angustia? Queridos, Deus tem o seu tempo. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Ele só não diz que não há tempo para orar. Ou seja, temos que orar em todo o tempo. Ele diz em Eclesiastes 3 que nós temos que ter tempo, que é tempo de abraçar e deixar de abraçar, tempo de falar e de se calar, tempo de ficar e sair, tempo para todas as coisas. Mas ele não diz que não é para que nós não deixemos de orar. Em janeiro, eu recebi um convite, que era para ser coautora de um livro de profissionais da área de recursos humanos. Foram escolhidos profissionais do país inteiro. O livro tem em torno de 400 páginas. Em janeiro, eu recebi o convite. Mas em janeiro nós já estávamos passando pelo processo com o Jorge. Quando eu recebi o convite, eu falei, não, ela deve ter mandado o convite para a pessoa errada. Eu mandei de volta para ela, não, é você mesma, Ana. Por que não você? Eu falei, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Mas eu já tenho mais ou menos ideia do que eu vou escrever. Amém, glória a Deus. Coloquei diante de Deus, mas as coisas foram acontecendo e aquilo ficou na gaveta. Quando eu estava voltando do hospital, não sei se na primeira ou na segunda internação do Jorge, ela me manda mensagem. Porque quando você vai escrever um livro, você tem que mandar para a edição fazer todo aquele pente fino, para depois, sim, né, o livro ficar pronto para poder ser distribuído. E aí ela disse para mim, Ana, você vai participar do projeto? Eu estava no trem, cheia de dor de cabeça, porque esse período indo lá para o hospital foi muito desgastante para mim. Foi. Física e emocionalmente. Foi. Principalmente os dias em que ele estava no CTI. Sim. E aí eu disse assim, meu Deus, eu quero muito participar desse projeto. Meu coração está muito alegre com isso. Mas eu não sei o que falar. Eu não sei, eu estou me sentindo como quando eu peguei Covid. Que pouco que eu comia não tinha gosto, não tinha sabor, não tinha cheiro. Eu não sei o que eu vou escrever, mas eu quero tanto participar. E aí fui para casa. Aí cheguei em casa, ver as coisas e tal. E aí eu fui tomar banho. Voltei a falar com Deus. Pai,
Ai, Deus, eu quero tanto participar desse projeto. Alinhe a sua vontade com a minha, se o Senhor assim achar melhor. Não gostaria de, depois, desde janeiro agora, chegar e falar, olha, não vai dar para mim. Embora os motivos sejam justos. E aí acabei de tomar banho, quando estava me secando, o Espírito Santo ministrou assim, até falou lá em casa, terrivelmente no meu coração. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A ordem é para marchar e não para recuar. Eu me lembrei de um cântico que uma irmã, tinha uma família evangélica, tinha uma consagração, ficava quase em frente ao nossa casa, e ela sempre começava a consagração com essa música. A ordem é para marchar, a ordem é para marchar, a ordem é para marchar e não para recuar. E aí eu, Senhor, peguei esse computador, Pai, fala por mim. Comecei a digitar. Deus foi colocando as ideias, eu fui digitando. Quando eu falei, Pai, acho que já está bom. Acabou. Não veio mais nada. Preparei o arquivo. Deus, está nas tuas mãos. Enviei para ela e fiquei esperando. Passaram-se uns 2 dias, ela, Ana, não podia ter sido diferente. Está ótimo. Eu falei, meu Pai, muito obrigada. Aí nós fomos fazer uma reunião com todos aqueles que participaram da escrita do livro. E para honra e glória do Senhor, de todos aqueles que estavam ali, ela disse, 5 profissionais, a edição disse que o trabalho estava irretocável. Ela disse os nomes e um deles era o meu. Não foi eu que escreveu. Eu digo para vocês, foi Deus. Porque eu não tinha condições nenhuma. Eu estou até agora com a faculdade em atraso. Porque eu estou tentando recompor a minha mente. Aquele que ora e busca na palavra de Deus, cria uma conexão única. Conhece a voz do Senhor em meio a muitas outras. Quais são essas vozes que tentam sufocar a voz de Deus? Desânimo e fraqueza é uma delas. E aquele que cria essa conexão não se deixa enganar por elas. Lá João 10, versículo 4 e 5. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, quando nós oramos, quando lemos a palavra de Deus, reconhecemos a voz de Deus no meio de tantas outras. E hoje em dia, são tantas as vozes que tentam abafar a voz de Deus, que tentam impedir, que tentam nos tirar do caminho, que tentam abafar e dizer, olha, a tua oração não está sendo ouvida. Você não está... Para que você fala tanto e as coisas continuam acontecendo e você não tem um controle sobre elas? Para com isso, isso é perda de tempo. Mas quando nós estamos no Senhor, e quando nós estamos nessa conexão com Ele, da oração e da leitura, nós, entre outras coisas, estamos conhecendo Deus, porque ninguém conhece uma pessoa sem estabelecer com ela um vínculo. Deus, Ele não é teu conhecido, Deus é teu amigo. Deus é nosso amigo, Ele não é conhecido. Conhecido é aquele que você diz, oi, tudo bem, bom dia, e aí, como é que você está? Até para conversar algumas coisas, algumas amenidades. Mas amigo é aquele que você derrama o coração, é aquele que você confia. E a palavra de Deus diz que Ele é mais chegado que o irmão. Ele é um pai de amor, que sabe o que é melhor para os seus filhos.
E se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu apenas comunico a Deus, eu não o conheço. É muito bom eu abrir a minha boca e falar o Deus do irmão A, B ou C. Melhor ainda quando eu falo meu Deus, meu Pai, Paizinho, aquele que entende as minhas dores. Mas durante essa trajetória nós temos que estar preparados para o não. Quer ver só? 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Preparado para o não. Então, em 2008, eu comecei a sentir algumas coisas, tipo, uma vontade de chorar. E antes dessa vontade de chorar, ela era uma vontade que eu conseguia esconder. Eu procurava um lugar reservado e ali eu chorava. Com o passar do tempo, eu não tinha mais lugar certo, a ponto das pessoas passarem para mim na rua e falarem assim: você está doente? Precisa de ajuda? Está passando mal? E era um choro que muitas vezes eu não conseguia controlar. Passado-se um tempo, começaram a vir, eu comecei a sentir coisas, eu sentia dores, ia procurar um médico para fazer um exame. Até pouco tempo, vamos dizer assim, eu tinha uma bolsa de exames, até ressonância. Mas nada disso dizia, tinha uma causa específica, era sempre inconclusivo ou normal. E aí, com o tempo, eu comecei a ter uns pensamentos que não concluíam. E eu ficava cansada com isso. Cansada. Porque a impressão que eu tinha é que mesmo quando dormindo, esses pensamentos, eles continuavam. E eu levantava de manhã, irritadiça. Porque eu não conseguia dormir. E aí eu fui sentindo a sensação de implosão. É como se eu estivesse implodindo. E eu passei a não ter mais prazer nas coisas. É como se eu olhasse tudo através da lauda de raio-x. E a alegria das pessoas me incomodava. Eu não tinha mais vontade de sair de casa. Não tinha vontade para nada. Passei a não querer me cuidar. E aí eu fui ao médico, levei uma bolsa de exame, botei em cima da mesa dele, ele virou para mim e falou assim: minha filha, muito direto, você usa óculos? Você procurou quem? Eu falei: oftalmo. Quando você vai fazer um preventivo, você procura quem? Eu falei: um ginecologista. O seu problema não é com nenhum outro profissional que não seja um psiquiatra. Sua mente está doente, sua alma está doente e você precisa de ajuda. E aí foi a primeira vez que eu procurei um psiquiatra. Fiz acompanhamento com ele, com o psicólogo. Até que ele falou: olha, tá bom, vamos dar um tempo por aqui, porque remédios psicotrópicos, ele acaba viciando, você só dorme, você faz as coisas a princípio, a poder deles. Então você tem que dar um tempo também. Desse esse tempo, nasceram Daniel e Mariana. E são um instrumento de Deus, porque muitas vezes eu não queria levantar da cama, mas eu olhava para meus filhos e dizia: Senhor, por eles eu levanto. E aí veio, há 2 anos atrás, que eu me lembre, iniciou-se um processo na minha vida. Um processo e que parece que é interminável. E aí no ano passado, e eu quero dizer para vocês o seguinte: a questão dos gatilhos. Uma pessoa que passa por esse processo depressivo, existem coisas chamadas gatilhos. Então, de repente, para você, situações que são triviais, que
amanhã é outro dia, já passou. Para uma pessoa como eu, a coisa funciona diferente. E aí no ano passado foi um ano assim, um pouco difícil para mim. Um ano de alguns nãos. E eu não estava preparada para eles. O primeiro não foi aqui. Aqui, eu fazia parte de um ministério chamado Gileade. A igreja tinha 2 ministérios de louvores. E o ministério Gileade acabou. Eu senti uma sensação de luto quando o ministério Gileade acabou. Eu senti a sensação de luto. Eu fui para casa e fui chorar. Eu não esperava que o ministério acabasse. Fui para casa chorar. Acabou. E aí, para poder participar do próximo ministério, tinha que passar por uma audição. E essa audição aconteceu 7 dias depois do falecimento do meu irmão. Um falecimento que aconteceu repentinamente. Meu irmão faleceu com 43 anos. Até hoje eu falo disso. E eu ainda assim, eu falo, parece que ainda não me acostumei muito com essa ideia. Mas Deus está cuidando de mim. Eu vim fazer audição. Não passei por ela. Juntou o falecimento do meu irmão, juntou o término do Gileade, juntou eu não ter conseguido passar na audição. Eu fui para casa. Eu andei por essa rua falando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que está acontecendo? Eu andava por essa rua aqui falando e chorando. E aí eu comecei a entrar no processo, que quando você já se conhece minimamente, eu comecei a notar que eu comecei a implodir. Ficava sentada, não conseguia abrir a boca para louvar, eu falava muito pouco. Eu comecei a implodir e eu senti que eu estava voltando para aquele caminho para onde eu tinha saído. Resultado, eu orei ao Senhor e Deus: procure novamente ajuda médica. Voltei para a psiquiatria e voltei para a sessão com psicólogo. Para poder ter coragem de tocar naquele lugar onde eu não queria passar por ele. Né, doutora Débora? Às vezes você vai falar, você vai para lá, e quando eu começava a falar, eu parava a psicóloga: não, você tem que ir lá. Você precisa ir lá, você precisa encarar isso. São os processos de Deus. E quando Ele diz não para você, e você não consegue entender. Eu só sabia chorar. Teve um dia que eu estava aqui, eu falei: Jorge, eu vou descer. Fui para a sala de oração, chorei como criança. Os processos de Deus. Mas uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, em que o Senhor, e eu acho que algo que Deus usa para mim, quando Ele diz assim: ó, por mais profundo que seja o poço, a saída é sempre para cima. Eu comecei a orar ao Senhor para que eu pudesse passar por esse processo. E às vezes, amados, pode ser que Deus venha te curar no sobrenatural. Mas se você orou e você crê que Deus está te direcionando, se Ele falar para você procurar um médico, procure. Porque Ele vai usar a medicina a teu favor. Mas se Ele falar para você que é o sobrenatural, amém, glória a Deus. Aguarde, porque fiel é o que prometeu. Quando eu estava por fazer o transplante de córnea, eu dizia para o Jorge: não tem um dia que eu não levante pela manhã acreditando que Deus vai me curar. E eu continuo acreditando. Mesmo quando o médico falou: não, está em falência, vai ter que refazer o processo. Mas eu ainda acredito que quando chegar lá em São Paulo, eles vão olhar e vão dizer: não há nada que ser feito aqui, volta para tua casa. Eu tenho orado para isso.
Mas se eles disserem para mim, você vai ter que refazer, vai ter que passar por quase 5 horas de cirurgia de novo. Vai ter que passar por quê? Porque existem 2 tipos de transplante. Existe o transplante que é um transplante mais superficial. Eles tiram só uma parte da córnea. E existe um que é profundo, que é quando ele tira a córnea inteira. E o meu caso teve que ser feito isso. Tirar da córnea inteira, porque ela estava totalmente comprometida. Eu fiquei sem poder enxergar os 2 olhos. A uma distância de 1 metro, eu não conseguia contar 3 dedos. Mas eu não deixava de usar meu salto, não. Meu assim. Às vezes o irmão falou, não sabia que você estava desse jeito. Eu sempre te vi de salto. Eu falei, meu irmão, se cair, não é do chão que eu vou passar. Eu sempre tive esperança. Concluí uma faculdade só como ouvinte. E o Senhor ali me sustentando. Porque tudo é possível ao que crê. Todas as vezes que eu leio esse versículo, tudo é possível ao que crê. Eu choro. Porque tudo é possível àquele que crê no Senhor. Não sei quantos pais aqui estão clamando pela vida dos seus filhos para que eles retornem à casa de Deus. Não sei se você que está me vendo aí, quando essa mensagem estiver no YouTube, não desista. Deus está no controle. Não deixe de orar pelo teu filho, porque o Senhor faz a obra. E as tuas lágrimas são recolhidas por Ele. E no tempo dEle, tudo vai acontecer. Porque quando nós oramos, nós entregamos e nós confiamos. Salmo 40, de 1 a 3. E diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos virão e temerão e confiarão no Senhor. Então, quando você receber a tua vitória, nós estamos sob uma grande nuvem de testemunhas, e muitos ouvirão e saberão que existe Deus de Israel. Você vai dizer assim, olha, foi o meu Deus quem fez isso. Queridos, quando o Daniel foi diagnosticado com autismo, eu vi coisas, sabe? Ouvi e vi. Olhares, sabe? Ouvi. E tem coisas que são ditas e que, assim, são ditas sobre filhos. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Fala de nós, mas não fala de um filho nosso, né? É muito desagradável. E uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim, olha, você tem que, eu já falei isso aqui mais uma vez, você tem que entender o seguinte, que gente como gente, assim que o termo foi esse, gente como Daniel, olha, não casa, não vai à escola, gente como Daniel, enfim, não espera muita coisa do seu filho. E a pessoa disse isso num lugar público, estávamos num restaurante aqui em Belford Roxo. E aí quando ela falou isso, ela estava falando e segurou na minha mão, eu tirei a minha mão. E aí a Bíblia diz, né, quer comais ou bebais, somos do Senhor. Então você não pode agir como qualquer pessoa agiria. Até nisso tem que pensar. Eu olhei assim para ela, olhei para o restaurante lotado. Aí eu virei, olhei para ela e falei assim, amada, nós vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor, levantamos as nossas mãos, fazemos careta santa, todas essas coisas assim, sabe? Mas na hora do vamos ver, a gente esquece tudo isso. Esquece tão profundamente que lança palavras sobre a vida do outro. Vou dizer uma coisa para a irmã.
Meu filho vai casar, meu filho vai superar isso tudo, porque ele vai estudar, ele vai prosperar na vida, porque sobre a vida dele não vale encantamento, porque as janelas do céu estão abertas sobre a vida dele. Eu não creio em uma vírgula do que você acaba de me falar, porque sobre a vida do meu filho está a bênção do Senhor. Ele foi consagrado no altar. Essas coisas todas, eu digo para você, o autismo não é o fim, mas ele é um meio pelo qual o Senhor vai fazer a obra na vida dele. Pode ser que Deus me leve antes, eu não veja, mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer como fez com Moisés, vai me mostrar a terra e vai me levar. Que isso, irmã? Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Deixa que eu pago o seu almoço. Não, muito obrigada. Eu entrei no restaurante ciente de que eu tinha que pagar o que eu ia consumir. Desculpa, levantou, foi embora. Ano passado eu levei Daniel. A médica deu alta para ele. Falou: seu filho não precisa. Até comida meu filho faz. Vocês têm que experimentar o arroz do Daniel, hein? A propaganda, filho. É bom, hein? Isso é fruto de oração. É de graça. Até a coisa é tão assim, da parte do Eterno, que ele escolheu um instrumento que para um autista é muito complicado, né? Um barulho. Mas Deus deu a ele a bateria. Vai entender, né? São os mistérios de Deus. Aquele que deposita confiança no Senhor são estáveis e inabaláveis. Se você não orou hoje, ainda há oportunidade. E a felicidade de saber que não está sozinho e a certeza de que Deus está agindo a seu favor. É isso que acontece quando nós confiamos no Senhor, através da leitura da sua palavra e da oração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Para o nosso Deus não há impossíveis. Eu tenho certeza que se eu convocasse as pessoas, viesse aqui à frente, eu tenho certeza que os bancos iam ficar vazios, porque nós temos sempre algo que o Senhor tenha feito por nós através das orações. Eu quero dizer para as irmãs que já aconteceram coisas na minha vida com pedidos que eu coloquei naquele escaninho lá embaixo e que vocês oraram às quintas-feiras. É a misericórdia do Senhor. Seja qual for o problema, ele não é o fim, ele é um meio pelo qual o Eterno agirá a seu favor. Ore e confie. Eu tenho certeza que você vai cantar o hino da vitória. Independente de onde você esteja, ore. Não precisa estar no monte, não. Eu costumo dizer que o meu monte fica lá no banheiro. Eu não sei porquê. Eu vou clamar, eu corro para o banheiro, fecho a porta e é lá. Não sei. Também já orei meio da rua, como eu falei para vocês. Onde Deus me tocar. Teve uma vez que eu estava vindo da escola, comecei a falar na escola das crianças, tinha tido uma reunião. Comecei a falar, comecei a louvar. Daqui a pouco, meus irmãos, eu fui inundada de uma alegria, uma vontade de chorar, que não era de tristeza, não era de alegria, eu não sei o que foi aquilo, não sei explicar. Eu sei que eu vim andando a Marcovalde quase toda, assim. Eu falei: Senhor, se essa alegria continuar, o Senhor vai me levar. Bom, se é sem escala, eu vou mesmo. Alegria, um choro que eu não tinha controle, que não era de alegria nem de tristeza. Eu não tenho como definir o que eu senti naquele dia. Mas aqueles que buscam o Senhor
Deus trata. E Ele sabe como tratar. Eu vou chamar aqui o pastor Cláudio.